O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos, e estava próxima a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-los à prova, porque ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães e deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães, deixada pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus havia realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando Jesus notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Querida Débora, aniversariante de hoje, é uma alegria tão grande poder celebrar essas 2 missas na sua intenção. Você realmente é uma pessoa muito especial, muito iluminada. Nós somos muito gratos a Deus por ter nos dado você. Somos gratos à sua família, à sua mãe, uma pessoa adorável, Dona Cleonice, lá em Santa Maria da Vitória, né, Debrinha? Sua vovó, que está um pouquinho até mal, Dona Alaide, né? Quero rezar também pela sua irmã, Érica, pelo seu sobrinho, seu cunhado, todos os seus tios, tantas pessoas amigas ali e também aqui em Lusiânia, no Brasil e até fora. Todas as pessoas que você ama, que lhe amam, todo o pessoal da Escola de Evangelização. Mas quero, de uma maneira particular, lhe saudar em nome de Badia, nossa fundadora, nossa mãe, do Pequeno Conselho. Nós sentimos grande alegria pelo dom da sua vida. Agradecemos muitíssimo a Deus. E como você é uma só com Silvinho, nós agradecemos a Ele, que vocês dois realmente são os casais mais especiais que nós temos, né? Deus abençoe, em nome também da comunidade de vida, que você dá a vida por eles, junto com Silvinho, mas de toda a comunidade, você é a formadora geral da nossa comunidade. Parabéns, Debrinha. Deus lhe abençoe, ele faça cada vez mais essa mulher de Deus, como Deus falava para você hoje, filha, para você ser madura e simples ao mesmo tempo, ser uma senhora e ao mesmo tempo ser uma criança,
Nunca envelhecer. Você nunca vai envelhecer, Debrinha. Você e envelhecimento não combinam. Porque o seu coração é muito jovem, o seu coração é muito livre. Então você vai ser sempre essa pessoa madura, nunca infantil, infantilizada nunca. Mas uma menina pura, uma alma limpa. E essa é a nossa alegria. Deus lhe guarde. É uma honra caminhar ao seu lado. Essa comunidade é o que é, muito também devido ao seu trabalho, à sua pessoa. Eu e Badia somos imensamente gratos a Deus. Temos uma confiança muito grande em você. E é que ao mesmo tempo, Debrinha, em nome de Jesus, de toda a comunidade, pedimos perdão pelas vezes que não lhe compreendemos. Às vezes colocamos um fardo tão pesado, tantas responsabilidades nas suas costas, mas você realmente é uma pessoa que só o céu pode lhe explicar. Deus lhe abençoe, Nossa Senhora lhe proteja. Amém? Quero também saudar cada pessoa que está nos acompanhando. Nós estamos fazendo nosso estudo bíblico, do certo sentido. Essas homilias têm se transformado um pouquinho em estudo bíblico. Nós vamos para hoje mais um capítulo, o final do capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, que é o conselho do grande Gamaliel, né? Esse capítulo 5 vai ser concluído com esse conselho tão sábio, esse conselho tão maravilhoso desse homem de Deus. Está aí 5, a partir do 34. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho. Quando eles ouviram aquelas palavras daqueles apóstolos, que eles preferiam obedecer a quem? A Deus antes dos homens. Eles se levantaram tão enfurecidos, querendo matá-los, resolveram matá-los. Já tinham matado Jesus, agora queriam destruir seus apóstolos, a sua igreja. Aí é a ação do Espírito Santo de Deus. Como o Espírito Santo de Deus usa, como em todo lugar nós temos pessoas boas, e como um bom conselho, uma palavra sábia, acalma tudo, resolve tudo, não é? É o que nós queremos pedir para nossos governantes, sabedoria. Toda hora está falando uma coisa, isso a pessoa se desgasta. Olha, quem é autoridade tem que ter muito cuidado. Não, toda hora você não pode estar falando uma coisa. Se fala demais, você erra muito. Que é uma coisa, a sabedoria exige prudência, exige tranquilidade, não é? Às vezes uma coisa é você conhecer uma pessoa, de ouvir falar, outra você conviver com ela. O dia a dia, né, mostra. Às vezes chega a pessoa na nossa comunidade, que a gente diz, essa pessoa é santa, que pessoa maravilhosa, mas não foi provada ainda, não passou o tempo. Com o tempo é que vai mostrando os defeitos. Mesma coisa casamento, a gente se assusta, você mudou tanto, eu pensei que você fosse isso. Não, é o dia a dia, é o outro lado da pessoa. Precisa conviver com a pessoa, mas a pessoa também precisa ter maturidade. E por isso que é importante um bom namoro, um bom noivado, para se conhecer, para depois não ter essa coisa, eu estou arrependido de me casar. Não tem isso, não tem volta. Casamento é uma coisa muito séria. Não tem volta. Por isso é importante a gente ter a certeza, né? Eu quero isso. Estou disposto a pagar o preço e também vou contar com a bênção de Deus. Mas muita coisa a gente só vai descobrir, tanto boas como ruins das pessoas, ao longo da convivência. Você também é surpreendido, tanta coisa boa que você não pensava, você nem imaginava que aquela pessoa sabe fazer, aquela pessoa vai lhe surpreender também, tanto para o bem, como Deus. Quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente quer logo as coisas muito rápidas. A gente está acostumado, filho dessa nossa modernidade, né, que é tudo para ontem. Essa coisa de o tempo é dinheiro, aquela loucura.
Deus está nos preparando para a eternidade, meus irmãos. Deus não está preparando a gente para um momento, não. É para a gente viver eternamente com Ele. Então, hoje nós temos que ter perseverança. Temos que ter fé, confiança, mesmo quando as coisas não vão bem. Se você desiste logo de tudo, quando vier a primeira dificuldade, você não vai ter nada na vida. Até ter um filho. Olha, eu quero ter um filho natural, parto normal. Ótimo, excelente. É a maneira mais certa. Agora, prepare para a dor. Tem mulher que, principalmente o primeiro filho, ela pensa que ela vai enlouquecer. Tem mulher, ai meu Deus, eu estou desistindo. Quando ela pensa, não aguento mais. Aí o filho nasce. É tanta dor, que diz que... Mas vê se a mulher fica falando toda hora, quando nasceu o filho, ai que dor eu senti terrível. Não, ela nem lembra, porque a alegria de ter um filho é tão grande. Assim também, não desistir diante das dificuldades da vida. Isso é no emprego, isso é no casamento, não é? Se nossos pais fossem desistir da gente, se os nossos pais fossem desistir do casamento deles, vocês pensam que antigamente não tinha problema nos casamentos? Muito sério, mas a pessoa sabia que tinha que viver e ia vivendo, e chegam juntos onde todos. Daqui a pouco, quando morre, o outro quer morrer também, porque não tem mais sentido a vida sem o outro. Isso sim é amor, é um amor que foi provado. Assim, esse conselho de Gamaliel, quer dizer, é muito importante também para nós. Olhe o que ele diz. Homens de Israel, primeiro mandou retirar aqueles homens por um momento. Saíram, aí ele fala só para os seus iguais, né? Considerai bem o que eles fazer com estes homens. Aí ele começa a fazer memória, porque a grande escola é a escola da vida. Tem gente que não aprende, acontece 1, 2, 3 vezes, parece que não aprendeu ainda, não é? Faz algum tempo que apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. Aí eles se associaram cerca de 400 homens. Foi morto e todos os seus partidários foram dispersados, Deus diz a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos tempos do recenseamento. Arrastou consigo o povo. Também ele pereceu e todos quantos seguia foram dispersados. Projeto humano. Começa tão bem, parece que vai ser, é o salvador da pátria, é agora aquele que vai arrumar tudo. Vamos ver, o tempo vai mostrar tudo. E quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem quiser estiver em oração, Deus não vai deixar você se enganar. Deus vai lhe mostrar a verdade. Permaneça na graça de Deus. Projetos humanos, meus irmãos, parecem tão bonitos, humanos, sem Deus. Como é que uma pessoa que não tem Deus, não acredita em Deus, ela vai fazer algum bem para a humanidade? O coração humano é corrompido, meus irmãos, quer poder, quer autoridade sobre os outros, quer governar tudo. Veja esses governos ditatoriais. O que é que para um país inteiro? Porque o povo lá não tem voz nem vez. É o que eles querem, é o governo, é o Estado, é o partido que governa, que faz tudo, cala, destrói, que se alguém fala alguma coisa, some, desaparece. É isso, projetos humanos. Mas isso tudo é fadado ao fracasso, mais cedo ou mais tarde. O mal não é uma força criativa. Força criativa é o amor. O bem vai vencer. A vitória é sempre de Deus e quem está com Deus. E ele lembra 2 casos, né? De Teudas e de Judas, 2 agitadores que acharam que vinha enviado de Deus, que eram Messias, pegarem armas e depois se destruíram, se acabaram, foram mortos. E o sábio Gamaliel, e eu acredito que São Paulo, que era seu discípulo, estava ali, ouvindo o seu mestre,
e aprendendo, e sendo tocado, sendo já preparado por Deus para um dia, com essa sabedoria que ele aprendeu de Gamaliel, saber que ali era uma obra de Deus e que homem nenhum ia destruí-la. Então, ele diz: se esse projeto vem dos homens, ele vai se acabar. Se esse projeto vem de Deus, vocês podem lutar, mas nunca vão conseguir destruir. Outra coisa, vocês podem se colocar contra o próprio Deus. Meus irmãos, como é importante um dom chamado discernimento dos espíritos. Esse dom e o dom do conselho são dons muito, muito necessários para a nossa vida. O dom do conselho a partir do discernimento. O que é o discernimento dos espíritos? É você saber se uma coisa vem de Deus, primeiramente, do Espírito Santo de Deus, se ela vem do espírito maligno, se ela vem do demônio, ou se ela vem da própria cabeça da pessoa, que em última análise vai depois se tornar uma coisa do mal. É muito importante isso. Você saber, porque o joio parece muito com o trigo. O demônio, ontem eu postei, que recebi de nossa querida Maria Antônia, postei uma frase do grande Chesterton, que ele dizia assim: o diabo não vem com chifres, com rabo, com coisas, ele vem logo defendendo o aborto. Ação maligna. Olha, veja que tirada. Você está esperando o demônio como se fosse aquela coisa horrorosa. Ele vai vir, uma coisa parece que é moderna, né? Por isso, meus irmãos, eu tenho pena das pessoas que só vivem assistindo televisão, que seguem somente o que vê na internet, sem oração, sem a sabedoria de Deus, sem o discernimento, sem escutar a Deus. Pessoa, quando ela não escuta Deus, quando ela não tem uma sabedoria dessa como Gamaliel, ela faz mal para si e para todos. Ela se torna massa comandada por qualquer força, qualquer ideologia. O mal só vem falando de coisa bonita, de liberdade, de felicidade, que sua opinião, ele enche sua bola. Não é, vítima? O vítima ali já está balançando a cabeça que é assim mesmo, né? Você é importante, você é maravilhoso. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Claro que é. Mas por que você está pregando a você mesmo? Se a primeira condição para seguir a Jesus é renunciar a si mesmo. Só quem renuncia a si mesmo pode descobrir o seu verdadeiro valor. Porque eu consigo renunciar a mim mesmo, a minha vontade, aos meus sonhos, ao meu querer, e me submeter à vontade de Deus amorosamente, que ela é a própria felicidade. Porque eu olho e vejo que esse meu Deus se entregou por mim. Que esse meu Deus me ama, não com palavras, não com agrado. Ele é capaz de dizer: tome sua cruz e me siga. No mundo há vez de ter aflição. Ele não nos engana. Ele não diz que vai ser tudo maravilhoso. Ele não fica nos enganando com mentiras, com meias verdades. Não, Ele nos ama de verdade. Mas Ele aponta o caminho. O caminho é estreito e apertado, mas é o caminho melhor, meus irmãos. É um caminho que leva à verdadeira felicidade. Eu sempre dava, quando eu me lembro muito de Candeias, estava nos primeiros anos do meu sacerdócio, eu sempre gostava de falar, principalmente para os jovens. Imagine, jovem, você que gosta de comer suas comidas aí especiais. Imagine o seguinte: tem a comida da mamãe, aquele arroz e aquele feijão. Hoje só tem arroz e feijão. Talvez tenha até uma abobrinha, um chuchu, que ela fez assim, refogou, ou um piqui para quem gosta, né?
E ela fez assim com muito carinho, mas não tinha outra coisa, não tinha uma mistura. Ou talvez até fez uma farofinha de ovo com cenoura, como só ela sabe fazer. Mas é a comida da sua mãe, maravilhosa. Está ali no prato para você comer, e está do outro lado aquela comida, um churrasco, uns docinhos, salgadinhos, chocolates deliciosos, umas tortas lindas. Chega a dar água na boca quando você olha. Só que aquelas tortas, aqueles salgadinhos, aqueles sanduíches lá, tudo envenenado. Tanta coisa que lhe faz mal. Tanto veneno. E você vai preferir qual? Venha mentindo dizendo que você vai preferir a comidinha da mamãe. Safadeza. Se você só anda pelo seu gosto, pela sua vontade, você vai comer aquele que apetece aos... Você às vezes vai comer uma comida envenenada. Vai fazer tão mal, faz tão bem na boca, mas faz tão ruim lá dentro. Não é? Pode lhe envenenar, pode trazer sua morte, uma doença. Assim também o inimigo, ele sabe florear tantas coisas que parecem tão apetitosas, mas que por dentro tem veneno dele. Por isso, fique com a comida da mamãe realmente. Fique com aquele que te ama, mais do que qualquer pai ou mãe desse mundo pode lhe amar. Aquele que lhe quer muito, que quer muito a sua salvação. Mas esse que respeita a sua liberdade, que corre o risco, que quer que você confie nesse amor, mesmo quando você não consegue entender porque está sofrendo tanto, porque está passando por tudo isso. Confie nesse amor. Confie no amor de Deus. Diga: Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Hoje nós começamos também, e vamos passar para o capítulo 6, né, de São João. O capítulo 6, o 3 tratava da graça do batismo. O 6 trata de quê? Da Eucaristia. Nós vamos começar a Eucaristia com um ato muito bonito de Jesus, que é a multiplicação dos pães. Aqui, nessa multiplicação dos pães, nós podemos ver a realização de tantas figuras da Eucaristia no Antigo Testamento, que depois vai voltar nesse capítulo 6, algumas dessas figuras. No Antigo Testamento, o que é uma figura? Figura é uma realidade que ela em si, ela não contém toda, é como uma semente, ela é uma realidade que ela mostra a realidade que será futuramente, né? Por exemplo, um menino, ele começa a jogar futebol lá já de pequeno. Aquele menino que joga futebol, em certo sentido, ele é uma figura de um grande craque que ele pode se tornar, pode vir a ser, não é? No futuro, não é? Então o Antigo Testamento é uma prefiguração, é uma figuração das realidades, ainda não são as realidades completas, por isso que são imperfeitas, porque elas são figuras, elas são anunciação de uma realidade maior e mais perfeita que virá no Novo Testamento com nosso Senhor. Então, como amanhã nós não vamos ter esse Evangelho 6, porque amanhã, dia 25, é dia de quem? Do evangelista São Marcos. Por isso nós vamos ter outro evangelho amanhã. Então, o evangelho de amanhã seria Jesus andando sobre as águas. Então, o capítulo 6, já falei várias vezes para vocês e repito, ele é precedido de duas figuras do Antigo Testamento, no Novo Testamento, da Eucaristia, de dois grandes milagres. O primeiro é
o milagre da multiplicação dos pães. Está se aproximando a Páscoa dos judeus, né? Jesus se senta, seus discípulos se sentam ao seu redor e vem uma multidão imensa. E Jesus chega para Filipe e diz: onde vamos para prová-lo? Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Onde vamos comprar pão para dar toda essa multidão? Aí Filipe diz: o senhor está brincando? Nem 200 denários, ou seja, uma quantidade enorme de dinheiro, uma fortuna, seria necessário para cada um comprar um pedaço de pão, para dar um pedaço de pão a cada um. Aí vem a sabedoria que nós ouvimos lá em Gamaliel. Uma pessoa muito mais idosa, que é Santo André, o irmão de São Pedro, aquela pessoa que já teve uma experiência linda de Jesus. Vocês lembram quando foi a primeira vez que Santo André teve uma experiência de Jesus? Ele e João passaram o quê? Uma tarde. Diz ele, é um discípulo de quem? De João Batista. João Batista, quando Jesus vinha ao seu encontro, João Batista apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João Evangelista e Santo André deixaram o mestre antigo João Batista e correram atrás de Jesus, foram caminhando atrás de Jesus. Jesus disse: o que procurais? Mestre, onde moras? Vinde e vede. Eles foram, diz a palavra de Deus, e eles passaram aquele dia inteiro com Jesus. Ou seja, André era um homem de oração, um homem que já conhecia Jesus, um homem já muito mais sábio. Aí André diz para Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu já falei tantas vezes o que são esses 5 pães e 2 peixinhos, não vou repetir, não é? Mas vou só falar muito brevemente. 5 pães e 2 peixinhos. Os 2 peixinhos é o amor a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o amor ao próximo como a nós mesmos, que são o resumo dos 10 mandamentos. Jesus resumiu nesses 2 mandamentos. Esses são os 2 peixes, que é as coisas mais importantes que a gente tem que ter para colocar nas mãos de Jesus e Ele multiplicar, para Ele fazer uma bênção. Então, a primeira coisa são os 2 mandamentos que resumem todos os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pronto. E esses 5 pães, o rosário diário, a leitura da palavra diária, a Eucaristia diária, no caso você não pode recebê-la, mas virtualmente pelo menos, a participação na Santa Missa diariamente, o jejum na quarta e na sexta e a confissão mensal. Esses são os 5 pães que a gente colocando nas mãos de Jesus, você vivendo isso, você está no melhor caminho, você está perto do milagre, você está nas mãos de Jesus. Jesus sempre vai fazer um grande milagre na sua vida. Você vai ser uma alma eucarística. Vamos repetir? Qual é o primeiro peixe? Qual é o primeiro peixe? Amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo peixe? Amor ao próximo. Como a nós mesmos. Primeiro pão Rosário. dos 5, rosário diário. Segundo pãozinho, leitura da palavra diária. Meditação todos os dias, como estamos fazendo da palavra de Deus. Terceira, Eucaristia. Diária. Quarto, Jejum. as quartas e sextas. E o quinto pão, Confissão. mensal. Mensal, uma vez por mês. Esse foi que Nossa Senhora deu as 5 pedrinhas, por exemplo, para vencer o Golias. Mesma coisa em Medjugorje, né? Isso aqui é o segredo da vida espiritual. Se você quiser ver uma vida espiritual, você procure andar com esses 5 pães e esses 2 peixes. Se esse menino, se essa pessoa pequena, humilde, que coloca tudo nas mãos de Jesus. 5 pães e 2 peixes nas minhas mãos, só pode servir para a minha refeição e de alguém muito pouco, né? Mas nas mãos de Jesus, Ele alimenta uma multidão incalculável. Se você vive uma oração dessa, pode parecer até tão difícil, mas você vai ser instrumento, você como esse menino vai colocar nas mãos de Jesus
uma bênção tão grande que Ele vai distribuir. Imagine quantas pessoas serão alcançadas pela sua Eucaristia diária, quantas pessoas serão alcançadas pelo seu rosário diário, quantas pessoas, enquanto você está lendo a palavra, quanto Deus está fazendo maravilhas, não é? Quando você vai se jejuar quarta e sexta, quantas jejum vai fazer bem a tantas pessoas. Como Jesus pode multiplicar as bênçãos através da sua confissão, está sempre em estado de graça, não passar um mês sem limpar o coração, sem estar na bênção de Deus. E se você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como você é uma pessoa abençoada, quanto você pode fazer por esse mundo. Então, seja como esse menino. Jesus, então, pega tudo isso, dá graças, parte e dá aos seus discípulos para que eles deem para cada pessoa e depois pede que se recolha os pedaços que sobraram para que nada se perca. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nós cometemos um pecado muito grave, que é estragar comida. Ou comer demais, ou principalmente jogar fora a comida. Quando eu abençoo toda comida, eu devo rezar e abençoar. Não assim, porque assim só o padre pode fazer. Então você nunca pode fazer assim. Porque só assim o padre pode abençoar. Você pode fazer assim. Mesmo sobre a comida, você está fazendo em você. Não é? Abençoai, Senhor, a nós esse alimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, está abençoado. Assim é o padre que faz. Um gesto do sacerdote ou do diácono ou do bispo. Não é? Mas assim qualquer um pode. Não é? Então, quando você abençoa a comida é um sacramental. É como água benta, ela é abençoada. Você não pode jogar fora. Não foi você que colocou a comida, você não é obrigado a comer. Se é um prato feito, você pode deixar com muita resistência, mas se foi você que colocou, você não pode deixar. Não pode comida por lixo. É um pecado muito grave. Quantas pessoas estão morrendo de fome? E você vai pegar, jogar um pouquinho de água benta e o resto você joga fora? Você não faz isso com água benta, com sal bento. Como vai fazer com alimento? Com o pão que é sagrado. Nunca deixar comida sobra no prato. Em muitos lugares é educação. Para um cristão é pecado. É pecado. Comida no lixo. Não é? Fazer comida demais. Fazer comida, principalmente num tempo como esse, muita gente passando fome. Temos que ter muito cuidado com esses pecados que atraem a Deus. Jesus mandou recolher cada pedaço. Aqui também, uma coisa ligada à Eucaristia, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Quando comungamos na mão, não ficar nem um pedacinho de Jesus, porque Ele está inteiro. Ter muito cuidado, para nunca jamais Jesus cair no chão, não é? Ter um cuidado muito grande, de Jesus não se perder nem um pedaço de nosso Senhor, tudo ser consumido com muita fé, com muito amor. Ter bastante cuidado. É tanto que começar a faltar, eu posso quebrar e dar só um pedacinho. Jesus está inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Tem gente que pergunta assim, Frei, por que é que só o padre às vezes comunga no corpo e no sangue de Jesus? Os protestantes muitas vezes não têm o que acusar e dizem assim, nós comungamos no vinho e no pão. Sim, vinho e pão, vocês falaram muito bem. Para nós não é vinho e pão mais, é o corpo e o sangue de Cristo. Jesus está realmente, e Ele está vivo e ressuscitado. Num corpo vivo tem sangue ou não tem? Por que é que o padre consagra primeiro o corpo, depois consagra o sangue? Porque quando o corpo e o sangue estão separados, o sinal dá que a pessoa está viva ou morta? Morta. É a morte de Jesus. Mas depois, se você perceber, o padre pega um pedacinho da hóstia e coloca dentro do cálice. Não é? Então, tem pessoas que são celíacas. A matéria não é transformada.
que é transformado é a substância. A matéria é o acidente. Tem gosto de pão, mas não tem mais substância de pão, não é mais pão, é o corpo de Cristo. Mas o acidente continua. Então a pessoa que é celíaca, ela não pode, ela não deve comungar da hóstia consagrada, mesmo que já seja Jesus, porque fica o acidente que é pão. A substância é que não é mais pão. Houve a transubstanciação. Mas ela pode comungar só do vinho, que agora não é mais vinho, é o quê? O sangue de Jesus, então. E tem muito, até sacerdote que não pode nem receber vinho por algum motivo, não pode receber o sangue de Jesus, comunga só. Então, Jesus está inteiro. Quando o sacerdote levanta o corpo e o sangue, ele diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, não dá do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Ali já mostra Jesus vivo e ressuscitado. Então, quando recebemos um pedacinho que seja da hóstia consagrada, já Jesus está inteiro ali. Não é mais como na hora que ele foi consagrado, primeiro foi consagrado o corpo, depois o sangue, para simbolizar a morte. Não, é Jesus vivo e ressuscitado. Vocês entendem isso, meus irmãos? Não é? Como ele pode também comungar só o vinho e receber no vinho, no sangue, ele está recebendo o corpo, o sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E para terminar isso, então, Jesus realiza um grande milagre. Pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica para uma multidão faminta. E todos comem, recolhe o que sobra, todos ficam satisfeitos, mas querem fazê-lo o quê? Rei. E ele foge. Por quê? Eles queriam fazer Jesus não um rei verdadeiro que Jesus é, que o meu reino não é deste mundo, não um reino espiritual. Eles queriam que Jesus agora descobrimos alguém que pode nos dar comida. Ou seja, queremos que ele vá ser rei. Qualquer coisa, se tiver fome, dizer: Senhor, multiplica aí. É o Deus hollywoodiano, o Deus só do milagre, prum, prum, do pirlim-pim-pim, tchum, 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 tchum. Tem muita gente que quer servir só esse Deus, quer Jesus como seu rei, mas é um rei para você, o rei trabalhar para você, para fazer a sua vontade, para fazer os seus milagres. Esse não é o tipo de reinado que Jesus quer. Jesus não veio para ser um milagreiro, Jesus é Deus. O milagre é uma forma da gente acreditar mais nele, dele confirmar a sua palavra, dele confirmar a nossa fé. Não uma forma dele ficar fazendo o que a gente quer, como se ele fosse o nosso empregado e a gente pede: faça isso, faça aquilo, resolva isso, resolva aquilo, como se Jesus fosse um menino de recado que faz as nossas vontades e a gente, no fundo, manipula esse rei como a gente quer. Não é assim. Por isso que Jesus foge. Depois ele vai dizer: vocês estão me procurando porque vocês comeram, não porque vocês viram sinais e se converteram, mas porque vocês comeram pão e estão querendo que eu dê mais pão a vocês. Procurar trabalhar, e depois ele vai dizer: pelo pão que traz a vida eterna, que é a Eucaristia. Meus queridos, Jesus também, como amanhã não vamos poder falar, Jesus fez um grande outro milagre. Além da multiplicação dos pães, Jesus fez o milagre, e seria, como falei, o evangelho de amanhã, mas como é a festa de São Marcos, vamos ter outro evangelho. Jesus que vai andar sobre as águas. Vai mandar os discípulos na frente, ele vai ficar orando no monte, depois à meia-noite ele vem lá, pensa que é um fantasma, ele anda sobre as águas e chega na frente deles. Jesus que tem poder sobre o pão, pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica para mais de 5.000, sem contar homens e mulheres, sem crianças, mulheres e crianças. E Jesus que tem o poder sobre o seu corpo, ele está além das leis naturais, ele anda sobre as águas, ele está acima da lei da gravidade. Jesus que tem poder sobre a matéria, sobre o pão, e Jesus que tem poder sobre o seu corpo. Com esses 2 milagres,
poder sobre a matéria, sobre o pão e poder sobre o seu corpo, ele vai, no discurso que nós vamos ver a partir de segunda-feira, que é do pão do céu que ele fez lá na sinagoga de Cafarnaum, você vai ver esse longo discurso que vamos ver vários dias. Jesus vai falando sobre a Eucaristia. Ele vai juntando essas duas realidades, o pão e o seu corpo. Agora o seu corpo, que vai ser esse pão que vai se multiplicar, é a Eucaristia, que é dada do céu. Muito mais do que Deus que deu o maná, que é uma das principais figuras da Eucaristia no Antigo Testamento. Agora ele vai dar a sua própria carne, que vai não dividi-lo, mas vai multiplicá-lo em cada um de nós. Vamos receber. Então, diante desses dois mistérios, eu quero pedir a vocês que cada vez mais abram o coração para a Eucaristia. Como a gente entendeu muito mais o batismo, agora vamos entender esse outro. Se já entendemos esses raios brancos, pálidos, que jorram do coração de Jesus, capítulo 3 de São João, agora nós vamos entender esses raios vermelhos. O que é a Eucaristia? Eucaristia e o batismo saem do coração de Jesus, como a sua igreja, como a sua esposa, como eu falei já nas outras santas missas. Jesus que dá da sua própria essência, do seu coração, esses dois presentes à sua igreja. E nós devemos amá-los, conhecê-los, vibrá-los e termos a certeza que se até hoje nenhuma força do inimigo, nem de homem nem do demônio, conseguiu destruir a igreja, como disse Gamaliel, é porque nesses 2000 anos a gente tem a certeza que ela é obra de Deus, que ela é obra não dos homens, que os homens jamais haverão de destruí-las, de destruir a igreja. Enquanto houver batizados que saibam o que é o seu batismo, enquanto houver nesse mundo almas eucarísticas que entendem o grande milagre que é a Santa Eucaristia, a igreja vai continuar. Nenhum poder, nem humano nem diabólico, poderá destruir essa igreja, que é obra de Deus, que é obra do coração misericordioso de Jesus, que estará conosco até a consumação dos tempos. Por isso cresçamos no amor à igreja, no amor à Santa Eucaristia, na vivência do nosso batismo. Sigamos essa palavra de Gamaliel: se é obra de Deus, ninguém vai poder destruir. Não destruiu até hoje. O Império Romano tentou, tantos outros impérios tentaram, e todos eles ficaram na história, foram destruídos, superados, e a igreja continua incólume até hoje e continuará até o final. Vamos ter tempos muito difíceis, meus irmãos. Talvez vamos ter os tempos mais difíceis da nossa história, da história da nossa igreja, que já começaram. Estão em curso uma grande guerra espiritual. Essa pandemia é apenas um início dessa guerra que o mundo vai travar, que os poderosos desse mundo, que essas lideranças sem Deus, humanas e muito mais diabólicas, vão tentar contra o governo de Cristo e da sua igreja nesse mundo, mas não prevalecerão. Como Gamaliel disse, eles vão tentar, vão entrar em guerra, mas vão entrar em guerra não contra a igreja, mas contra o próprio Deus, e o próprio Deus nos defenderá. E vai nos defender através de pessoas humildes, que vivam o seu batismo e que amem Jesus na Eucaristia. Cada vez mais nós precisamos ser almas da igreja, pessoas que amam a Santa Igreja Católica, que vivem o seu batismo, que vivem da Eucaristia, não é? E você assim você vai vencer todas as dificuldades. Eu queria, para você que está em casa, quer aproveitar para crescer no amor à Eucaristia, leia uma encíclica, um escrito de São João Paulo II, chamada A Igreja Vive da Eucaristia, Eclésia Eucaristia, né? A igreja que vive da Eucaristia, a Eucaristia que é a vida da igreja, em outras palavras, né? É linda esse livro de São João Paulo II. Eu queria que você fosse lendo e meditando, você crescesse no amor à
a Jesus Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Amém.